Então vamos lá. Aproveitando que a gente estava falando e puxou de novo a história do PT aí, tem uma pergunta que essa já é uma pergunta de várias pessoas aqui. Então, me desculpe, eu vou ler a pergunta aqui. Se eu não falei o seu nome, é porque tem várias pessoas fazendo a mesma pergunta. O que vocês acham, aí a pergunta vai para vocês dois, da proposta já feita sobre o Banco Central Único, Argentina e Brasil? O peso real. Que absurdo, seria esse cara. nome? Que ideia absurda, cara. Absurdo total. Vai ser um fiasco como é a zona do euro. Vai ser um absurdo isso aí. Desastre total. Vamos acabar com a economia nossa. Mas por que você acha isso assim? Olha, cara, vai depender de quem... Essa esquerda com esse poder todo, o Bolsonaro, como foi um presidente fraco, que foi um presidente esvaziado de poder, que eu falo, né? Ele não conseguia mandar nem no Departamento de Polícia Federal para autorizar o porte federal. Ele não conseguia nem mandar no seu Ministério da Educação, da Saúde, na crise da pandemia, não conseguia mandar em nada. Então imagine um Banco Central único, Argentina e Brasil, com a esquerda forte do jeito que é, e esse Banco Central está no poder da Argentina, enquanto a gente tinha um Bolsonaro como presidente, isso aí imprimindo dinheiro à torta e à direita, e a gente tem que pagar essa conta. Como é o caso da Alemanha tendo que pagar a conta lá no Banco Central Europeu, as custas para financiar a França falida. A Alemanha foi um esquema que montaram, esse Banco Central Europeu foi um esquema que fizeram para dobrar a Alemanha novamente. A Alemanha surgindo como uma superpotência, criaram essa bizarrice aí do euro, justamente para a França dobrar a Alemanha novamente, não deixar a Alemanha se transformar numa superpotência. Tudo gira em torno da Alemanha. Novamente essa crise aí em torno da Alemanha com a Rússia. Então, o euro foi justamente essa questão de uma tentativa de você controlar a Alemanha. Isso aqui fala é o professor Jesus Huerta Soto, lá da Escola Austríaca de Economia. Então, acho que seria isso. A esquerda iria ter o controle da moeda do nosso país, né? Se a esquerda sair do poder, ela vai ter o controle de qualquer jeito. Porque uma vez estabelecido... Um ponto que Aaron falou muito relevante aí é que hoje o governo faz controle de política fiscal e monetária. O Banco Central, depois de Bolsonaro, ele passou a ser independente. É uma coisa que eu acho absurda. A existência do próprio Banco Central é uma desgraça. Ele ser independente ainda é pior, né? A questão é que, geralmente, eles são indicados pessoas do Deep State, que ainda é mais difícil mudar politicamente. Agora, o neto lá do Bob Fields, o Campos Neto, que inclusive foi um dos agentes mais ativos do Fórum Econômico Mundial no Brasil, avançou globalismo, CBDC, tudo que não presta no Brasil. Ele tem um mandato até 2024, ele é extremamente hawkish, que ele chama, não é isso? Esse cara não vai sair. Pra Lula tirar esse cara, ele precisa de uma PEC, não é isso? Então o Lula vai ter controle do fiscal, mas ele não vai ter controle do Banco Central até pelo menos 2024. É mais um fator demonstrando aí que o Brasil ainda vai ter uma janela de oportunidade para você desinvestir, né? Agora, voltando à pergunta, o euro não foi, terrível para todo mundo. Para vários países, por exemplo, Portugal. Tem muitos brasileiros morando em Portugal agora, especialmente por causa do tratamento tributário do Bitcoin e tal. Tem muita gente morando em Portugal. O euro fez muito bem a Portugal. Portugal, quando quebrou, a Troika impôs a eles medidas de austeridade que eles nunca fariam. Portugal chegou a demitir quase 20% dos servidores e reduziu em 30% os salários dos servidores que sobraram. Reduziu carga horária, reduziu o salário mesmo. Nenhum país que imprime a própria moeda demite 20% dos servidores públicos e nem reduz em 30% o salário de servidor. Isso aí é uma coisa que você só faz se não tiver jeito. E só tem jeito se você não controla a própria moeda. Então tudo depende da maneira com que é feita. Se a moeda única da Argentina e do Brasil fosse ouro ou prata, aí seria maravilhoso. Rapidinho. Você tá dizendo que foi bom pra Portugal, que era o pobre da história. Era o primo pobre. Portugal, Grécia, pra todos. Você tá falando... Mas a Alemanha pagou essa conta. A Alemanha pagou essa conta. Então, no caso, a gente vai pagar essa conta com os países lascados do nosso lado. Aí, Argentina, Paraguai, imagine. Entrar as porra dessa do seu lado. O que você acha aí, Renato? É isso. Se tivesse um currency board... Se houvesse um currency board com sede nas ilhas... Como é que você... A ilha que você gosta? Não, qual é a ilha que você gosta? Ilhas Virgens Britânicas, Guernsey. Se tivesse um currency board, uma pessoa jurídica lá, que emitisse a moeda que você depositou em ouro ou em prata, tava maravilhoso, ele só não ia ter moeda, não é isso ou não? Se a moeda fosse baseada em ouro e prata, seria maravilhoso. Depende a forma com que seja feito isso. Vou lhe dar um exemplo. A Venezuela dobrou a economia depois que liberou geral o dólar circular lá, não é isso? O crime caiu a metade. A Venezuela agora tá vivendo um renascimento econômico com todo mundo podendo ter dólar. Há 3, 4 anos atrás, quem fosse pego com dólar na rua ia preso. Agora liberou geral. Inclusive na rua se anuncia tudo em dólar, até nos sites venezuelanos, não é isso? Beleza. Inclusive uma coisa que eu já comentei várias vezes. Eu acredito firmemente que a Rússia, por exemplo, poderia destruir os Estados Unidos se ela liberasse
a circulação de dólares sintéticos. Os BRICS não estão negociando como é que vai fazer uma moeda não dólar entre eles. Se eles fizessem um dólar sintético, lastreado em Bitcoin, como o MakerDAO, que essa semana, inclusive, teve um dos fundadores do MakerDAO que simulou a própria morte, né? O cara de 29 anos, bilionário, morreu numa situação que ninguém viu o corpo e tal, morreu afogado. Uma daquela, tipo, micéia, exatamente aquele esquema de simular a própria morte. Se você fizesse um esquema daquele, que os países depositassem bitcoins e gerassem um dólar algoritmo super colateralizado, que você negociasse dólares sintéticos, você automaticamente diluiria o dólar, e quanto mais esse dólar sintético fosse negociado, ia ser mais demandado que o dólar real, porque não ia ser, como é que chama? Não ia sofrer a expropriação que pode ser sofrida no caso do bancário, não pode ser falsificado como o dólar físico. Esses países só iam ganhar, porque o colateral que eles colocaram lá ia valorizar. A Rússia, por exemplo, a China, podiam destruir os Estados Unidos facilmente, que ia destruir o valor do dólar fazendo isso. Depende de como seja feito. Se realmente o poder estiver na mão de políticos, vai ser uma desgraça. Se for uma moeda real, uma moeda que não puder ser diluída, é maravilhoso. A questão é que as pessoas não renunciam em geral a poder. As moedas fiduciárias, todas elas tendem a zero. Os estados eles não vão existir do jeito que a gente conhece daqui a 20, 30 anos. Os estados vão ser menos relevantes que as igrejas. Esses estados têm os dias contados. Quem nos garante isso é a curva de Laffer, não é isso? Eles tendem a arrecadar cada vez menos, porque eles vão aumentar a presença deles. O governo vai regular mais ou menos. Quando o governo regula e tributa mais, depois de um certo ponto, ele vai arrecadar menos. As atividades informais vão aumentar. A erosão fiscal vai ser brutal. O Estado vai arrecadar cada vez menos. O Estado daqui a 5 ou 10 anos vai ser menos relevante que agora. A questão é que ele não vai morrer sem lutar. Ele vai proibir moedas físicas, vai impor CBDC, vai impor controle totalitário. Esses 70 mil, não foram 70 mil caras que a IRS contratou no ZEUA, nos Estados Unidos, vai ser integralmente para combater relações informais, que é dinheiro em cash, não é isso? Então você acha que se os estados eles fizessem o papel inverso, então, na real ele teria mais tempo de vida? Se os estados adotassem uma moeda de verdade e fossem forçados a fazer austeridade fiscal, como Portugal foi obrigado a fazer austeridade fiscal, eles podiam entrar em um caminho mais sustentável. Perfeito. Ou não, isso não aconteceu com o Bolsonaro? Houve mais moralização? Não houve, Aron? Como é que você que está acompanhando as empresas estatais? As estatais, em princípio, são coisas que têm um governança inviável, porque pessoas que não são donos administram o negócio. Mas podem ser mais ou menos moralizados, né? Isso moralizou ou não moralizou? Olhando pela contabilidade, pelos fundamentos das empresas. Moralizou bastante. Você tinha a Petrobras com prejuízo de bilhões, com lucros irrelevantes e agora você tem um recorde de lucro nunca visto. Buriti. Uma caixa econômica, um correio que deu prejuízo a vida inteira, tendo mais de 2 bilhões e 600 milhões de lucro. Você pode considerar um brega uma coisa imoral, mas tem vários níveis de imoralidade. Você pode ter um brega pedófilo, você pode ter um brega de escravos sexuais, não é isso? Não tem vários níveis de imoralidade no brega, não é isso ou não? Uma coisa é um brega que a mulher vai lá porque ela quer, não é isso e tal. Outra é com criança, outra é com escravo, não é isso ou não? Um brega que morre, com mutilação, não é isso? Com animais. Tem vários tipos de brega, não é isso ou não? Zoofarm, com animais, né? Eu não sei. Chama, inclusive, tem vários estados que proíbem nos Estados Unidos. Teorizar aqui, chama Zoofarm nos Estados Unidos lá. Tem vários estados que proibiram com jegue, com e tal, não é isso? Que morre gente no meio, não é isso? Não sabia, não. Zoofarm, tem tudo isso. Deixa eu quero, vou botar isso aqui. Tem vários níveis de moralidade. Tem uma coisa imoral, mas tem vários níveis de moralidade. Na cadeia, todo mundo pisou no pé de alguém. Até o cara que é inocente ali, ele se meteu com alguém que não devia, não é isso ou não? Só que todo mundo na cadeia igual não é isso ou não? Dentro dos vagabundos, tem vários tipos de vagabundo, não é isso ou não? Tem os níveis. Tem ladrão, assassino, estuprador, latrocida, são coisas diferentes, não é isso ou não? Sim. Tá.